A inteligência artificial é inteligente porque você é estúpido. Eu gosto de ler artigos do pessoal de TI, né, que escreve assim para ser uma provocação mesmo, não porque, né, a pessoa entenda necessariamente do assunto, né, ou coisa do tipo. Eu gosto de trazer aqui justamente para ser esse pontapé para a gente discutir, né? Esse artigo eu vi no Reddit. E aí eu decidi trazer para cá para, né, conversar com vocês. A inteligência artificial é frequentemente percebida como maravilha tecnológica, uma força quase mística que pode prever, automatizar e gerar uma taxa espantosa. Não sei como que estava em inglês isso daqui, né? Mas taxa espantosa deve ser, né? Enfim. No entanto, essa percepção. Ah, tá traduzido automaticamente, né? Esse texto, enfim. No entanto, essa percepção não é necessariamente porque a IA é realmente inteligente da maneira que os humanos são. Em vez disso, a inteligência artificial parece boa porque os humanos, em comparação, são inconsistentes, distraídos e propensos a erro. O brilhantismo da IA não está em sua inteligência inata, mas em como ela explora as deficiências humanas. Nossa, isso daqui já é complicado. Deixa eu só voltar em inglês só para ver aquela questão, né? Ah, há uma taxa de. Tá. Gerar uma taxa né, rápida. E aqui realmente, né? Explora mesmo o que ele escreveu, né? Explora do sentido de se aproveita. O que rola? Aqui eu vejo dois grandes problemas, que é uma coisa que eu também faço, mas é uma coisa que a gente precisa discutir. A gente transforma a IA sempre no objeto. É dela que emana certas coisas, é ela que faz certas coisas, e a gente esquece que a IA é uma ferramenta, e aqui eu não estou falando isso para diminuir o impacto negativo que ela causa, mas para a gente parar de olhar e criticar a ferramenta quando essa ferramenta ela é problemática na mão de quem ela está e de como ela é explorada, né? Então, se alguém se utiliza da inteligência artificial para predar em cima da humanidade, né? É esse alguém. Não é inteligência artificial que de forma inata, né? Dessa forma, né? Sem um responsável é que faz isso. Por outro lado, quando ele coloca essa questão de inconsistente, distraído e propenso ao erro, ele ignora o fato de que as inteligências artificiais alucinam, por exemplo, que é produzir, né, conteúdo que ela nunca viu ou misturar informações que não fazem sentido, né? Para ela colocar como se aquilo fosse verdade. Um exemplo maravilhoso é que essa semana o tribunal, eu não lembro se foi de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. Não, foi do Paraná, do Paraná. Eles multaram um advogado porque na peça que ele fez, ele citava jurisprudência que não existia, né? A inteligência artificial alucinou e o texto não fazia sentido juridicamente. E aí o juiz, né, multou o advogado e mandou também, né, para a ordem dos advogados, porque isso, obviamente, né, não é trabalho, né? O advogado ele tem que trabalhar para o cliente dele e ele, né, pegou um gerador de Lero-Lero, o famoso ChatGPT, e fez a peça dele ali. Então eu queria puxar só esse comecinho aqui por conta disso. A gente coloca muitas características na inteligência artificial, sendo que ela é uma ferramenta que justamente né, a utilização dessa ferramenta que prejudica a gente ou que, né, transforma a sociedade da pior maneira possível por conta de quem está operando essa ferramenta, de quem é dono dessa ferramenta. Então eu acho complicado quando a gente coloca características, né, que são que emanam de seres humanos, características que quem define a utilização disso não é a própria inteligência artificial, e aí isso meio que blinda, né, aqueles que são responsáveis por isso. A ilusão da inteligência. A IA, em sua essência, é um conjunto de algoritmos treinados em vastos conjuntos de dados para reconhecer padrões, gerar respostas e otimizar tarefas com base em probabilidades estatísticas. Ela não pensa, nem possui criatividade ou consciência. No entanto, quando a IA conclui tarefas de forma eficiente, seja respondendo perguntas, resumindo documentos ou mesmo gerando arte, ela parece surpreendentemente capaz. Isso ocorre porque ela opera sem fadiga, preconceito, pelo menos em teoria. Preconceito não é uma palavra boa no campo de IA, porque a gente está falando de viés, tá? Aqui no texto original é viés também que ele está falando, né? Que é o bias, né? A gente pode traduzir como preconceito também, tá? O viés ele pode ser preconceito, mas o viés ele é um conceito muito maior do que só preconceito, e eu vou conversar disso.
pelo menos em teoria, ou hesitação, enquanto os humanos são atormentados por essas mesmas limitações. Isso daqui só pode ser piada, né? Porque a maioria dos seres humanos que tem um tratamento digno conseguem operar sem fadiga, por exemplo. A fadiga não está em você fazer o seu trabalho, mas nas condições nas quais te dão para fazer o trabalho, no descanso que você tem direito, né? É muito fácil responsabilizar aqui, né? Falar, não, a inteligência artificial não se cansa, não tem fadiga. Vírgula. A maioria das empresas que fornecem inteligência artificial tem gráficos e mais gráficos aí pela internet que você vai ver de que a plataforma delas começa com um desempenho e com o tempo esse desempenho cai porque com mais gente utilizando não tem recurso computacional e aí o desempenho vai caindo. Então, assim, para mim isso é fadiga, por exemplo. Então, percebe? Para justificar, né, a boa aplicação da IA ou qualquer coisa desse tipo, né, se faz uma comparação de uma ferramenta com seres humanos e se ignora nessa comparação aquilo que acontece na prática. Na prática, por exemplo, a capacidade computacional determina, né, a produtividade aí, né, a fadiga aí da IA, né, como ele estaria colocando aqui no texto. E isso existe, tá? Então, a questão do viés, né? Vou começar pelo viés e o preconceito, porque eu acho que tem que separar as duas coisas. Inteligência artificial tem viés, que em grande parte se transforma em preconceito, mas o viés por si só já é negativo. Um viés não necessariamente ele está atrelado ao preconceito, né? O que acontece? Ele colocou aqui, pelo menos em teoria, que uma inteligência artificial não teria viés. E tem gente que defende isso, defende que a inteligência artificial ela é treinada com dados neutros ou padronizados e que faz com que ela diminua versus um ser humano que pode ser preconceituoso ou ter viés. Isso daí parte de uma premissa totalmente errada. Todo conjunto de dados que inteligência artificial é treinado, ele parte de um conjunto de dados do mundo real, de representação do mundo real. Eu não preciso, né, olhar para o lado para a gente ter a certeza de que o mundo real é um lugar preconceituoso e cheio de vieses, né? Se a gente for pro ramo da saúde, por exemplo, são estudados doenças ou procura-se cura, né, para determinadas doenças que afetam muito mais países do centro do capitalismo, né, países que compõem a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim, Japão, são estudados muito mais doenças desses países e se produzem mais remédios para esses países do que para países da periferia do capitalismo, né? Que da América do Sul, da África, né? Oriente Médio, leste europeu, entendeu? Ou leste asiático ali, enfim. Por que eu tô colocando isso? Porque isso é uma forma de viés, isso é uma forma, em vários casos, de preconceito, inclusive, tá? Então, o que acontece? A ciência que é produzida na produção desses medicamentos, ela é uma ciência correta, né? Não tem erro se um medicamento sai para uma determinada doença. O ponto é que ela parte de a pesquisa ela só é feita por conta desse viés de que não, vamos atender a só a população, né, branca do centro do capitalismo, por exemplo. Então percebe, a ciência em si que foi produzida, ela não é, né, ela não é problemática em si. Tudo que está feito em torno dela para que ela fosse produzida é que é o problema. Então mesmo esse caso em que é produzido algo que é verdade, em que é uma ciência correta e coisa do tipo, ela ainda vem desse viés. E a inteligência artificial vai ser treinada com todo esse viés. Ou seja, uma inteligência artificial que atue no ramo médico, por exemplo, ele vai ter um viés de tratamento muito provavelmente para pessoas brancas do centro do capitalismo, entendeu? Com características genéticas, de repente, dessas pessoas que não levam em consideração características genéticas de uma população diferente no resto do mundo. Então, percebe? Não tem como a inteligência artificial, mesmo que ela tenha sido alimentada com dados corretos de um ponto de vista científico, dela não ter viés, entendeu? É simplesmente impossível. Num mundo em que tem viés e preconceito, a inteligência artificial vai reproduzir isso. Isso é muito claro que há mais de 10 anos aí, mais de 15 anos, na verdade, que a gente já vem aplicando inteligência artificial, seja em reconhecimento de imagem, né, seja em questões da área da saúde, tem textos e mais textos de como os algoritmos e as inteligências artificiais disso não detectam muitas vezes o rosto de pessoas negras, historicamente, tá? Hoje uma parte disso foi consertado, mas não detectavam a questão de doença em populações que não são brancas, europeias, é totalmente diferente e isso é ignorado. Então, não falta estudo demonstrando que
tudo que a gente produz tem esse viés e a inteligência artificial amplifica isso. Ela coloca esses preconceitos, esses vieses lá em cima, tá? Então não existe, não existirá, tá? Inteligência artificial sem viés, sem preconceito, enquanto o mundo operar dessa maneira. Enquanto o mundo operar cheio de viés, cheio de preconceito, é assim que vai acontecer. Outro exemplo que tem, que não falta texto sobre isso, né? É, por exemplo, quando se utiliza inteligência artificial nos julgamentos penais, por exemplo. A inteligência artificial aprende todos os preconceitos jurídicos que tem, como por exemplo, uma coisa que aparece na maior parte do mundo, em que pessoas pretas e pardas recebem condenações muito maiores do que pessoas brancas, por exemplo, além de serem condenadas mais. A inteligência artificial aplica isso também. Então, se você treinar com essa base de dados uma inteligência artificial que vai fazer a dosimetria de pena, dosimetria, né? O quanto de pena a pessoa vai receber, essa inteligência artificial, obviamente, vai dosar a mais para uma pessoa preta ou parda, por exemplo. Então, não existirá. A gente não pode pegar na falácia de que isso é momentâneo ou de que, né, a gente vai continuar evoluindo essas inteligências artificiais e amanhã elas não terão vieses. Será uma ferramenta neutra. A inteligência artificial nunca será uma ferramenta neutra. Inteligência artificial, principalmente numa sociedade que opera dentro do capitalismo, ela sempre vai ter dentro dela os interesses do capital, os interesses de quem produziu a ferramenta e vai ter todos os preconceitos e vieses presentes na sociedade, tá? Não tem como extrair isso, não tem como, né, pasteurizar isso. E pior, se vocês já operaram com o ChatGPT ou alguma coisa do tipo, se você conversa e fala para a ferramenta que ela tem, né, viés, ela muitas vezes se defende falando que não, que ela foi programada, né, da forma mais neutra possível. Isso não existe. Pense nisso, uma IA pode gerar um ensaio bem estruturado em segundos, mas com que frequência os humanos lutam contra o bloqueio criativo? A IA pode reconhecer padrões em mercados financeiros mais rápido do que qualquer especialista. Mas com que frequência os humanos tomam decisões emocionais de investimento? A disparidade não é necessariamente porque a IA é inteligente, é porque os humanos, em comparação, são imprecisos e ineficientes. É muito louco esse tipo de texto, porque a tomada de decisão e a construção de uma IA é exatamente feita pelos humanos que são imprecisos e ineficientes. Mais uma vez, percebe? Descasa-se a realidade da produção de uma ferramenta, né? E se aliena a figura do ser humano que produziu isso. Então, se você tem uma inteligência artificial em que ela funciona para um determinado objetivo, você abstrai toda a humanidade daquilo, né? Não foram humanos que criaram, não são humanos que operam, não são humanos que melhoram, né? Os dados que foram utilizados para fazer ela funcionar também não são humanos, entendeu? E isso a gente entra ainda numa seara de, né, roubo de informação gigantesca e de trabalho também, né? Porque muitas das pessoas que alimentaram essas inteligências artificiais estão em países da periferia do capitalismo e que são muito mal pagos para fazer isso. O problema da dependência. Como a IA destaca as deficiências humanas, muitas pessoas passaram a confiar nela para tarefas que de outra forma poderiam realizar sozinhas. Ferramentas de verificação ortográfica e gramatical melhoram a escrita que deve ser polida pelo escritor. A codificação assistida por IA corrige erros que os desenvolvedores podem ter detectado com a depuração adequada. Vamos lá. A questão de verificação ortográfica e gramatical é uma das coisas que realmente mais essas LLMs aparecem, né? De forma como um trabalho que funciona bem. Por quê? Pela própria característica delas de operação, né? Elas operam em texto e são muito bem montadas para entender a estrutura gramatical, né? E ortográfica também, porque, né, ela é exposta à forma como palavras são escritas, então ela, né, tem uma base gigante de como se escreve uma determinada palavra. Então, esse tipo de operação é muito tranquilo para ela e é uma das funcionalidades que realmente fica redonda. Não para você produzir o texto, mas para que ela corrija eventuais, né, sentenças gramaticais ou erros ortográficos aí, né, do texto que você produziu. Tem muita gente usando, né, para produzir lero-lero e coisa do tipo. Eu acho muito engraçado quando ele coloca assim: a codificação assistida por IA corrige erros que os desenvolvedores podem ter detectado com a depuração adequada. Quem usa inteligência artificial ou testa inteligência artificial em desenvolvimento de software sabe o tanto de porcaria que a inteligência artificial gera. Então, assim, ela é uma ferramenta que às vezes gera algo que você efetivamente queria,
Na minha experiência é isso. Às vezes ela gera o código que eu geraria, que eu escreveria. Na maior parte das vezes, ela gera um código que parece funcionar. E aí, na hora que você cria testes para aquilo e coisa do tipo, principalmente aqueles casos, né, mais complexos ou aqueles casos, né, em que produzir um determinado erro com aquele algoritmo simplista ali, ele é fácil de acontecer, o código normalmente sugerido pela inteligência artificial, ele cai nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, você está escrevendo um código, né, de repente para tratar uma determinada informação, né, uma string lá, né, um conjunto de caracteres em que você precisa fazer algumas operações. Normalmente a experiência que eu tenho é que ele implementa um algoritmo que no caminho feliz é maravilhoso e, né, todos os probleminhas ali que surgem ele simplesmente ignora. Por quê? Porque boa parte dessas inteligências artificiais de código foram treinadas com bases abertas, né? Muito de exercício, de faculdade, de coisas do tipo, que muitas vezes são códigos que não prevêem todos os casos, que não funcionam corretamente, né? De gente que está aprendendo programação também, e a inteligência artificial aprendeu desse jeito, e vai que vai, entendeu? Então eu discordo bastante desse negócio de que, né, dá para detectar sem uma depuração adequada. Não tem coisa mais maravilhosa, tá, do que você saber depurar, né, e usar ferramentas de debug, né, em desenvolvimento. E isso é uma coisa que a IA tá muito longe de fazer direito, muito longe mesmo, porque isso implica em algumas condições sobre reprodutibilidade, né, de um programa de computador. Esse é um problema gigantesco. Depois eu vou ver se eu deixo nos comentários ou alguns vídeos sobre isso, né, que é um assunto bem interessante. E seria assim muito difícil para uma inteligência artificial no estágio que a gente está, com a capacidade computacional que a gente tem, né, de processar isso de antemão e prever, né, essas execuções. O pessoal tá usando inteligência artificial para abrir bug, coisa do tipo, em projetos de código aberto. A maioria dos bugs e coisas do tipo que são abertos de forma automática por IA é um lixo, tá? Não tem outra palavra para definir. O problema não é que a IA seja melhor, é que as pessoas diminuíram seus padrões e delegaram tarefas com as quais não querem mais se envolver totalmente. Aqui eu concordo parcialmente, porque assim, tem tarefas que são, né, extremamente horrorosas de serem feitas, e qualquer ferramenta que facilite você de fazer uma tarefa horrorosa, né, você normalmente tende a utilizar, tende, né, a passar a operar ela, né. E sim, tem gente usando inteligência artificial para tudo, para fazer trabalho de escola, né, não entende que o trabalho de escola ali é para, né, fixar um conceito. Eu não sei como tá a galera que tá começando a aprender a programar hoje, mas eu imagino que isso daqui deve tá sendo um horror para quem tá aprendendo a programar, porque você vai aprender a programar da pior maneira possível. O código que a inteligência artificial produz, em boa parte dos casos, é horroroso, mistura estilos de programação diferentes muitas vezes. Tá? Então, é um código que visivelmente você bate o olho e fala: foram 2 ou 3 programadores diferentes que escreveram esse código. E aí você vai ver que foi a mesma pessoa. Então foi inteligência artificial, entendeu? Programador, assim como escritor e coisa do tipo, tem seu estilo, tem, né, suas características aí, né? Por mais que dentro de uma empresa as equipes operem, né, de uma forma um pouco mais, né, coesa, todo mundo sabe que o programador tem suas peculiaridades. Você consegue pegar um código, muitas vezes, se você trabalha bastante com uma pessoa e falar: esse código foi fulano de tal que escreveu, né? Então assim, a IA, você que usa a IA para gerar código, o seu código, né, parece que vários programadores colocaram a mão naquilo. Dado que a base que ela foi treinada, né, tem gente pra caramba aí, né? Um reflexo das limitações humanas. A inteligência aparente da IA é de muitas maneiras um espelho que reflete nossa própria preguiça intelectual. Meu Deus do céu. É fácil ficar impressionado com a capacidade de um chatbot de manter uma conversa coerente, até você perceber que grande parte da conversa humana é tão estereotipada e previsível. Me incomoda muito essa coisa de preguiça intelectual, assim, né? Como se nós fôssemos, né, preguiçosos por natureza, né? Esquece-se que existem coisas que nos interessam e coisas que não nos interessam. Quando você conversa muitas vezes com um especialista em determinada coisa, que sabe se expressar bem, né, que sabe manter um diálogo em que ele consegue
passar a ponte entre o conhecimento técnico, o conhecimento daquilo que ele tem, né? E você que não entende do assunto, você fica maravilhado com aquilo. Você fala, caramba, o que essa pessoa entende disso, não sei o que lá, que pessoa inteligente, pá, 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 pá. Então, assim, não vai ser um efeito muito diferente de uma máquina arrotando lero-lero em cima de um assunto que você não saiba, entendeu? Para você isso vai parecer mágico, pura e simplesmente porque você não conhece daquele assunto. Então, da mesma maneira que eu estou criticando aqui um código-fonte que uma inteligência artificial produz, que muitas vezes é de baixíssima qualidade, porque eu programo, porque um monte de gente que está à minha volta programa, entendeu? E sabe verificar aquilo que é produzido ou não por uma inteligência artificial. Da mesma maneira, se você entrar num assunto como psicologia, um psicólogo sabe o absurdo que é uma inteligência artificial fazendo isso. E, inclusive, é uma das áreas que mais vem sendo utilizado inteligência artificial. Assim, é deplorável o que vem acontecendo. É deplorável a ideia de que uma inteligência artificial pode fornecer o apoio, né, que um profissional humano de psicologia pode fornecer. É absurdo. A gente tem um problema de que a gente não tem profissionais suficientes para a necessidade que tem no mundo atual e como a gente resolve isso. Da pior maneira possível, colocando um robô para atender isso. Da pior maneira possível. Não se investiga os aspectos da sociedade que causam isso. Na verdade, investiga. O que não falta, né, é psicólogo, pesquisador que consegue explicar as mazelas da sociedade que a gente vive, né? E o porquê que a gente tem tantas pessoas precisando de um apoio psicológico forte. Aí, ao mesmo tempo, ao invés da gente atacar as mazelas da sociedade, a gente não. A gente estrutura a correção desse problema, né, da pior maneira possível, jogando isso para um computador para alguém ganhar muito dinheiro com a mazela da sociedade, algo que deveria ser resolvido na raiz, né? Então, assim, é terrível. Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, não é que não seja uma ferramenta útil. Ela pode ser uma ferramenta útil. Na mão de quem ela está, da maneira como ela vem sendo utilizada, ela não só não é útil, como ela é, inclusive, né, contra um bom funcionamento da sociedade. A gente só discute, gente, a inteligência artificial praticamente em termos de produtividade, dessa produtividade no capitalismo. Ou seja, eu preciso produzir mais, eu preciso produzir mais. A inteligência artificial, ela nunca foi um negócio para a gente trabalhar menos, percebe? Você não trabalha menos. Se você coloca uma inteligência artificial na sua rotina e você é trabalhador, muito provavelmente você vai ter que produzir mais, lhe será cobrado mais. Você vai ser, né? Se a sua equipe tem 3 pessoas fazendo esse trabalho, 2 vão ser mandadas embora para você fazer o trabalho de 3, porque agora a inteligência artificial te dá essa produtividade. Então nunca foi sobre a gente trabalhar menos, nunca foi sobre ter um parceiro ali de trabalho, né? Digo, né, uma ferramenta que vai te ajudar a explorar melhor o trabalho que você está fazendo e te auxiliar nisso. Nunca foi sobre isso. Foi sempre, né, sobre substituir pessoas e aumentar essa sua produtividade que já é insana hoje no capitalismo e é cada vez mais, né? Quanto mais você produzir, quanto menos tempo você tiver ocioso, melhor, maravilhoso, e é esse o que a inteligência artificial entrega pra gente. Elogiamos a IA por gerar imagens impressionantes, mas deixamos de reconhecer que a criatividade em si é frequentemente apenas uma montagem de conceitos existentes. Meu Deus, não, 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 não. Primeiro que quem elogia a imagem impressionante provavelmente não entende muito da geração, né? Gente, por favor, olha a mão das imagens de IA, olha os traços. Uma das coisas que boa parte das imagens geradas por IA você percebe é que qualquer expressão normalmente ela é exagerada, porque afinal de contas, né, boa parte das imagens que usaram para treinar IA é exagerado, né? Treinar com capa de YouTube é só, né, só aquelas capas de YouTube, né, com expressão exagerada. Enfim, e a criatividade não é apenas uma montagem de conceitos existentes. Você ter base e conhecimento técnico em arte não te dá magicamente, né, a criatividade. Criatividade é um processo muito maior, que inclusive envolve o próprio ócio, tá? Então essa ideia de que a IA vai conseguir absorver os parâmetros de criatividade humanos, eu particularmente acho, né, uma arrogância sem tamanho da área de TI, tá?
A criatividade é algo, né, que a gente não consegue nem explicar muito adequadamente ou ensinar direito criatividade. É uma coisa que está muito, né, muito difusa a forma como a criatividade surge. É óbvio que entender tecnicamente da área em que você quer aplicar a sua criatividade, né, ajuda pra caramba, mas ajuda, né? Não é o que faz isso acontecer. A IA destaca os atalhos que os humanos gostariam de poder tomar, mas não tem velocidade de processamento para executar. A gente entra no rolê da produtividade, né, que eu já falei bastante aqui. O desafio para o futuro: em vez de ficarmos impressionados com a capacidade da IA, deveríamos nos perguntar o que essa tecnologia revela sobre nós. Estamos permitindo que a IA substitua o pensamento crítico? Estamos usando-a como uma ferramenta de aprimorar ou como uma muleta para a preguiça? O perigo não é que a IA esteja se tornando inteligente demais, é que os humanos estejam se tornando complacentes demais. Me incomoda porque aqui ele tá num caminho certo, só que ele culpa exatamente aqueles que não são os culpados. Toda vez que a gente culpa a humanidade de forma difusa, a gente coloca como se a humanidade como um todo tivesse o mesmo potencial de mudança numa sociedade e o mesmo poder de decisão numa sociedade. Essa ideia da democracia ocidental, de que o meu voto é o mesmo voto do bilionário, o mesmo voto de uma pessoa que ganha bem menos do que eu, essa ideia ela é totalmente errada, porque ela transforma os impactos na sociedade numa forma difusa, numa forma coletiva, ao invés da gente investigar e olhar quem causa a maior parte dos impactos. Todos nós poluímos. Mas por que nós poluímos da maneira que nós poluímos? É porque eu quero fazer isso ou porque a indústria e os bilionários que operam a indústria operam dessa maneira e não tem o que eu possa fazer? Se eu pegar, por exemplo, e quiser tomar leite, eu não tenho como não comprar uma embalagem que polui pra caramba, porque diferente do que tá na embalagem, né, da Tetra Pak, a reciclagem dela é uma reciclagem bem mentirosa, tá? É um reaproveitamento em outro tipo de produto, né? Ela não volta pro ciclo inicial dela, tá? Então, por exemplo, percebe esse tipo de coisa? Mesmo que eu queira diminuir o impacto disso, o que que eu posso fazer? Ah, para de tomar leite grande, entendeu? Vou tomar leite, para de tomar leite animal, vou tomar leite, né, vegetal. Vai estar na embalagem do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, não tem como a gente que está no fim da cadeia produtiva resolver esse problema, tá? Né? Tem sim, né? Mas isso fica pro meu canal número 1, né? Da gente conversar mais sobre esse tipo de política. Então, assim, eu odeio essa ideia de humanidade como a geradora de problemas, humanidade como a humanidade que não quer resolver os problemas. A nossa sociedade tem uma classe dominante. Essa classe dominante, ela é muito boa de garantir que a gente não resolva os problemas do mundo, porque são exatamente boa parte dos problemas do mundo que gera riqueza para ela, que deixa ela com poder. A IA parece boa porque compensa nossas ineficiências. A verdadeira questão é: vamos usá-las para nos elevarmos ou permitiremos que ela substitua o que nos torna unicamente humanos? Mais uma vez, né? Acho que aqui ele tá indo num caminho correto, né? Mas dá aquela pulverizada, dá aquela coisa difusa. Eu não gosto muito da palavra elevarmos, né? Que dá uma sensação de superioridade aí, de que tem humanos que são superiores ou não, né? Porque tem pessoas que estariam iluminadas aí, coisas do tipo. É o tipo de forma de se expressar que é muito usado, né, em círculos até mesmo masculinistas e coisas do tipo. Mas sim, como ferramenta, ela tem uma aplicabilidade boa para a humanidade dessa forma difusa. Não é como a gente vem utilizando ela hoje, e na minha visão, não é como a gente terá quando ela é uma ferramenta na mão do capital. Enquanto ela estiver na mão de bilionário, de ultra rico, entendeu? Ela nunca será uma ferramenta positiva pra gente como um todo, pra sociedade como um todo. Acho que era isso, gente. Ficou maior do que eu tava esperando. O texto é muito curto, mas né, a ideia é ser uma provocação pra gente começar a conversar um determinado assunto. Não rebater o autor, não fazer isso. A ideia de quando eu for trazer esses posts de blog aqui é pra gente conversar. Pra você colocar aí nos comentários o que você acha, enfim. E futuramente trazer esse tipo de texto em live, porque aí dá pra gente trocar uma ideia melhor. Acredito que esse vídeo saia numa terça-feira na hora do almoço. E quem sabe nessa mesma terça-feira à noite eu faço uma livezinha aí. Beleza, gente?
Tchau, tchau. Obrigado. Deixa um comentário, curta, comenta e compartilha. Tchau.